Olá pessoal, hoje eu vou estar lendo mais uma parte da história da Júlia para vocês, a parte 19. Só que antes eu quero dar umas dicas para quem está começando a psicografar, né, que está desenvolvendo essa mediunidade agora. Porque no começo, vocês podem se achar um tanto perdidos, né, em relação a isso. Mas basicamente quando você vai psicografar, quando você vai escrever o que o Espírito dita para você, primeiro relaxa, né, esvazia ao máximo a mente, se concentra ali e tudo vai fluir normalmente, tá bom? É bem natural, igual qualquer mediunidade, então esse é o básico, na verdade, da maioria das mediunidades, inclusive da canalização, a incorporação também funciona mais ou menos assim. Então só queria esclarecer isso para vocês, tá bom? Então vamos lá para a história, né, mas antes eu peço vocês para curtir o vídeo se gostarem, se inscrever no canal que não é inscrito ainda e ativar o sininho para não perder nada. Então vamos lá para a história. Após a aula em questão, conversei com o professor sobre o assunto. Olá professor, desde já agradeço por todo este belo aprendizado. Foi uma bela aula e eu apreciei muito descobrir como funcionava a vida fora da Terra. É como se fosse diversas culturas espalhadas pelo universo. Além do mais, você me esclareceu totalmente sobre Vênus, meu planeta de origem, o qual nunca esperei que fosse. Fico feliz que gostou da aula. Realmente dar uma aula inteira, quase que completamente estudada por mim mesmo, é algo bem empolgante e realizador, mesmo que tenha necessitado de muito trabalho em cima disso. Me sinto alegre também por poder ensiná-los tão a fundo neste conteúdo que abrange infinitas formas de vida pelo universo. Aliás, nem imaginava especificamente que seu planeta de origem fosse este também. Fiquei admirado com essa notícia. Pensei que você havia notado, assim que disse sobre algumas características, mas talvez fossem realmente comuns entre outras infinitas espécies de Pensei que você havia notado, assim que disse sobre algumas características, mas talvez fossem realmente comuns entre outras infinitas espécies de extraterrestres. Realmente, comentou o professor, enquanto sorria como de costume. Eu apenas citei alguns poucos planetas e formas de vida fora do planeta Terra, e os seres vivos habituais que conhecemos. Mas também sabia que havia um certo planeta com as características que você mencionou, mesmo que de fato não eram tão comprometedoras para este resultado. De qualquer forma, acho que expliquei o suficiente a vocês e fico feliz por seu reencontro com sua família em Vênus. Rever nosso lar novamente, onde realmente nosso espírito se sente plenamente em casa. Obrigada, professor. Suas explicações, ao menos para mim, foram perfeitas. Não se preocupe, respondi agradecendo por seu apoio e estudo constante para nos elucidar tanto desta forma. Aliás, quero lhe indagar sobre este assunto. Você poderia me falar como foi sua experiência neste mesmo processo meditativo para recordar sua origem? Claro, Julia. Não vejo problema algum. Aliás, dessa forma, você acaba aprendendo mais ainda e ganhando experiências importantes. Primeiramente, eu vi várias reencarnações minhas, em que me perdi no sistema da sociedade, assim como também me perdi na última encarnação. E agora estou dando o meu melhor para recompor o que perdi em vida e o que poderia ter feito pelos nossos irmãos. No caso, eu me perdoei por tudo o que aconteceu em todas essas reencarnações e não permiti me ferir novamente por mágoas passadas. Aceitei minhas limitações e agora tais experiências servem hoje em dia para eu usá-las da forma correta. Por outro lado, sobre minha origem em si, demorei um pouco para poder acessar, por conta destas vidas passadas que citei. Mas quando foi me permitido, vislumbrei um planeta onde todos eram seres azuis, e no planeta havia uma enorme fauna e flora, porém era bem diferente em relação à Terra. Logo também descobri o nome do planeta, o qual era chamado de Pandora. Apenas não disse sobre ele durante a aula, pois sinceramente não obtive informações muito concretas sobre o mesmo ainda. Apenas sei o nome e que é mais natural do que tecnológico, além de seus habitantes possuírem cor azulada, olhos esverdeados e orelhas pontudas, o que me lembrava em partes elfos em si. Aliás, por falar nisso, nosso próximo assunto em aula será os elementais, e, em breve, o período letivo se encerrará, respondeu ele me esclarecendo. Mal posso esperar, comentei. Sobre sua experiência, também fico feliz que tenha superado isso e se perdoado por todas as experiências de fracasso,
pois o recomeço vem a partir do perdão e da gratidão. Pandora deve ser um belo planeta. Torço para que você supere este ciclo repetitivo na próxima reencarnação. Se apenas lembrar de seu passado, tenho certeza de que saberá lidar com ele, mesmo enquanto encarnado. Agora você me disse sobre esta última encarnação que passou. Poderia me falar um pouco dessa história? Eu respeito e entendo completamente o desafio de cada pessoa, por isso admiro tudo que outros passaram. Mas claro que respeito caso queira não contar. Tudo bem, Júlia. Minha história não foi tão movimentada, mas posso lhe contar o que passei para chegar até aqui, respondeu ele, se desfazendo daquele sorriso de sempre e comentou seriamente. Durante a infância, enfrentei vários problemas familiares, seja brigas entre meus pais e suas reclamações constantes, seja por ninguém se entender da forma correta ali. Por um bom tempo estive com depressão e ainda criança via minha família com olhos deturpados, pensando que não se importavam comigo, ainda mais depois de todas aquelas discórdias dentro de casa. Queria estar sempre com meus amigos, pois não suportava tudo aquilo sozinho. Queria apenas o bem deles, mas eles aparentavam não querer o meu e nem o seu próprio bem. Certa vez fugi de casa por alguns dias, para ver se me davam mais importância ou ao menos cessassem aquelas brigas e aborrecimentos causadas apenas pelo trabalho. Neste tempo encontrei pessoas bem pobres nas ruas, daqueles que passavam fome regularmente. Eu havia trazido alguns pães de casa para não sentir tanta fome. Quando vi várias pessoas naquele estado, tive de dar várias fatias de pão e repartir entre eles. Sobrou poucas fatias e as comi, mas por dar tantos pães, daquela forma fiquei sem alimento e também havia pouca água para beber. Certa vez, já com o estômago roncando, encontrei minha mãe no meio do caminho, onde eu já estava indo rumo à minha casa para recuperar alguns pães e água em si. Assim que ela me viu e eu não fui capaz de fugir, viu quão estava preocupada, e quando eu vi, estava chorando enquanto me abraçava. Isso serviu de lição para eu nunca mais duvidar do amor que recebia daqueles à minha volta. Porém, como ainda era criança, não entendia os ataques histéricos dela. Assim que retornamos para casa, vi meu pai totalmente bêbado e se rendendo ao vício. Me chutou contra a parede e logo vi uma forma muito mais brava do meu pai. Ele me chutou até eu pedir desculpas. Nessa época, ele estava atormentado pelo trabalho, a empresa e obviamente os obsessores, tanto desencarnados como encarnados, além da minha fuga de casa que só trouxe transtorno para os dois. Minha mãe sempre me acariciava e reconfortava, pois sabia como eu ainda era pequeno e no caso dela queria se divorciar de meu pai o mais rápido possível, mas teria de ter a aprovação de ambos os lados, o que era impossível pela visão dela. Portanto, ela nem perguntou sobre o assunto a ele e não brigou mais. Apenas aceitou seus ataques totalmente calada. Viu o quanto ela sofria e a confortava. Ainda me culpava por não ter feito nada por ela, mesmo sendo uma criança. E pedi perdão a ela por fugir de casa daquela forma. Ela sempre dizia que a culpa não era minha, e para eu parar de me culpar por tudo. O que mais me atormentava era o rumo que as coisas iam tomando. Na escola comecei a ser mais calado e sério, pois não conseguia sorrir e brincar como antes. Aliás, ainda era criança e passara por tudo aquilo sem noção do porquê tudo estava dando errado. Já que eu via tanta criança feliz e brincalhona pelas ruas, mas no meu caso era totalmente diferente. Conforme eu fui crescendo, minha mãe tolerando toda a ira de meu pai, ele aos poucos se adoecia. E quando me tornei adulto, ele havia parado de brigar e apenas se culpava por tudo. Ele pedia perdão, mas na minha concepção isso não era possível. Fui de uma criança boa e alegre para um adulto revoltado e orgulhoso. Assim passei minha vida. Porém, minha mãe ainda desejava ajudá-lo e eu até disse que não havia como. Ele estava viciado em álcool há anos. Como ele poderia se livrar desta situação? Era o que eu pensava. Até que chegou o momento da morte de meu pai, que estava com o fígado totalmente atrofiado em consequência daquela quantidade de bebida ingerida. Minha mãe chorou, entre aspas, rios e eu tentei confortá-la. Mas logo notei a mesma cena se repetindo. Eu não conseguindo auxiliá-la e ainda a preocupando mais por minhas atitudes. Agora quem se culpava era ela por não poder fazer nada. Além disso, ela estava tendo pesadelos em relação a isso. Tentei fazê-la consultar um psicólogo e eu iria acompanhá-la. Ao menos era a única coisa que imaginei estar ao meu alcance. Portanto, ela aceitou e eu agradeci. Aproveitei para agradecê-la por tudo
que fez por mim e me apoiar, mesmo com meus erros naquela época. Depois do que eu disse de nossa consulta, a vi sorrindo pela primeira vez depois de vários anos. Acabei sorrindo também e fiquei contente por sua melhora. Uma vez a caminho do psicólogo e mais uma consulta com ele, encontrei uma antiga amiga minha da época escolar. Ela ainda me reconheceu de alguma forma e se apresentou para eu lembrar dela. Logo, sem que eu falasse, ela notou o estado de minha mãe e disse que também poderia ajudá-la, mesmo não sendo psicóloga profissionalmente. Aceitei a ajuda após o psicólogo e realmente notei uma melhora cada vez maior no estado de minha mãe. Mesmo que eu tenha visto apenas realizando movimentos com a mão, os quais eu não compreendia que era apenas um passo espiritual. Assim, havia dias que ela nos visitava para fazer a mesma coisa. Até que uma vez perguntei para ela o que era aquilo. Ela disse que era apenas uma troca de energia. Mesmo assim, deixei minha mãe muitas vezes em seus cuidados e comecei a trabalhar, pois apenas recebíamos o dinheiro de meu pai por seu falecimento. Porém, assim que comecei a trabalhar, já havia percebido a pesada atmosfera no local. Mas eu precisava trabalhar pelo dinheiro e manter a renda na família, já que, segundo meu pai, dinheiro não caía do céu. Anos se passaram e eu desenvolvi ansiedade. Sem que eu percebesse, senti muitas vezes a energia de meu pai e sua negatividade. Não entendia nada e não pedia ajuda a tal amiga que ajudara tanto minha mãe. Meu maior erro foi orgulho. Fingi estar saudável e recusei qualquer ajuda de qual necessitava, pois me mantive muito tempo na ignorância. Mas ainda enquanto tive dias de febre, certa vez ela veio ao meu resgate e fez um passo em minha cabeça. Aos poucos melhorei da febre e pedi auxílio dela após isso. Depois realmente tive interesse em descobrir como se originava tudo aquilo e como ela em poucos movimentos conseguia nos ajudar tanto, o qual ela não havia me explicado ainda porque viu que eu ainda não acreditaria na espiritualidade. Assim, ela me convidou para uma reunião espiritual e todos ali presentes logo estavam curando o espírito de meu pai, que nos obsediava sem que ninguém percebesse. Pela primeira vez rezei por seu bem, que se curasse de todo aquele trauma e dos vícios em que se perdeu até aquele tempo. Demorei muitos e muitos anos até este, entre aspas, despertar, onde já estava com 65 anos, portanto ainda havia sofrido muito com tudo aquilo. Ainda quando faleci, não vaguei pelo umbral. O que me frustrava um pouco antes de minha morte era justamente não poder fazer meu papel por muitos anos, pois apenas vivi até meus 67 anos. Também soube que a tal amiga era minha chama gêmea, por isso sentiu a intuição de vir ao meu resgate, mesmo com minha ignorância da época, da qual me impediu de sentir algo por ela. Pois depois do relacionamento de meu pai e minha mãe, nunca queria me envolver em algo parecido. Apenas passei pelo posto de socorro após meu desencarne para curar traumas e paradigmas relacionados a esta situação. Pronto, esta é minha história enquanto encarnado. Perdão se falei demais, finalizou ele enquanto suspirava. O que mais me admira é você ter dito que sua encarnação não foi movimentada. Eu comentei enquanto ria. Mas ainda bem que você e sua mãe superaram tudo o que passou. Fico feliz por vocês e por seu aprendizado tão importante. Realmente passamos por muito mais do que parecia, respondeu ele abrindo novamente seu belo sorriso. Enfim, agora aproveitarei um belo descanso ao lado de meus livros, para a aula de amanhã. Aliás, quero lhes ensinar da melhor forma possível. Nos vemos amanhã, Júlia. Lhe desejo boa noite e um belo descanso de verdade, comentou ele rindo suavemente. Ah, claro, lhe desejo o mesmo, professor. Até amanhã. Me despedi e fui ao meu quarto, realmente pouco cansada. Assim que escutei sua história, fiquei a imaginar sobre o assunto. Tendo em vista que Allan Kardec também demorou para despertar para a realidade, assim como o professor Jefferson, mas Allan Kardec esteve mais anos encarnado, o que permitiu maior tempo dedicado em sua pesquisa e trabalho espiritual, também deve haver a diferença de planejamento enquanto vivo e o quanto cada um confiava que a idade avançada não prejudicaria o trabalho. Pois, como Jefferson citou, ele se sentiu frustrado e queria ter despertado o quanto antes, como pensou que não havia muito tempo de vida para realizar o trabalho e planejamento dele. Mas como ainda vibrava incondicionalmente amor e gratidão nesta época e aprendeu com seus erros, apenas foi necessário se livrar de certos paradigmas e traumas nos postos de socorro das colônias.
Aliás, sentir-se velho demais para o trabalho também é uma forma de limitar suas capacidades para ajudar outrem ou concluir seu respectivo papel planejado na encarnação específica. Ainda assim, espero que sua mãe ainda esteja bem e feliz e que a morte de seu filho não tenha travado seu caminho. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 19 da história da Júlia. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a história até o momento e até o próximo vídeo.